Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos de volta ao canal da Lilipop Carimbos. E hoje a gente vai alterar um pouquinho as nossas carimbadas com esse kit de carimbos lindo que a Tami lançou esse mês, nesse último lançamento que a Lilipop fez. E ele é muito bacana, é muito versátil para a gente fazer diversas carimbadas. E eu quero mostrar para vocês uma técnica que você consegue aplicar com esse tipo de carimbo, muito fácil de fazer e que deixa os nossos carimbos com uma outra aparência, então a gente consegue otimizar a utilização deles. Para eu começar, eu quero pegar um pedaço de papel azul. Esse papel, ele é um azul bem clarinho, ele é da Canson, papel Canson, azul claro. E com as nuvenzinhas eu carimbo com a Memento. E agora eu vou usar máscara para aquarela, tá? Eu vou usar um pincel que eu não dou muito valor para ele, porque esse tipo de máscara para aquarela dá uma destruída nos nossos pincéis. Então, evitem usar um pincel muito bom, muito caro de vocês. Usem o mais baratinho, porque ela realmente dá uma estragada. Ela forma como se fosse uma borracha em cima do papel e ela acaba estragando bem os nossos pincéis, tudo bem? Então, eu vou fazer como se eu estivesse pintando com essa borracha. Ela é bem fedidinha, mas é assim mesmo. Todas as marcas que eu conheço desse tipo de máscara tem um cheirinho bem desagradável, mas ela funciona super bem, tá? Pinto todas as minhas nuvenzinhas e deixo de lado para secar. Conforme essas nuvens elas secam, eu vou agora começar a fazer a minha carimbada. Para utilizar o carimbo, eu vou fazer a carimbada das duas casinhas normais, tá? De tamanho natural, não vou alterar em nada as minhas carimbadas. Passo a carimbeira e faço então a carimbada. Essa primeira carimbada, por conta até às vezes do desnível, da altura dos carimbos, às vezes não dá certo. Vocês veem que eu coloco bastante pressão, mas acaba não dando certo. Acho que é falta de tinta, mas não é. E depois eu percebo que eu tirando o primeiro carimbinho, né, o da outra casinha, eu consigo fazer a carimbada normalmente. Então é só uma questão de posicionamento mesmo, nada que seja muito difícil. Agora, gente, vai começar o trabalho mesmo da gente fazer essas alterações nesses carimbos. Só que a gente precisa limpar muito bem os nossos carimbos, porque senão ele acaba manchando o nosso papel. Então, peguem paninho, peguem lenço umedecido, lavem até, se for necessário, o carimbo de vocês. Eu gosto de lavar com detergente neutro e uma escovinha de dente que eu tenho no ateliê só para isso, só para fazer essa limpeza dos meus carimbos. Não estraga, lavar, pode ficar tranquilo, tá? Bom, agora eu vou então pegar uma fita crepe, essa fita é uma fita crepe azul, e vou colocá-la onde eu não quero que pegue tinta. Tiro ela e faço a carimbada. E aí eu faço uma carimbada pela metade, ela tá uma carimbada parcial. Agora sim, eu preciso limpar muito bem esse meu carimbo para que ele não manche outras partes, tá? Passo bastante lenço umedecido, passo um paninho. Alguns momentos eu saí do ateliê, que eu cortei do vídeo, mas eu lavei o meu carimbo. E agora eu vou deslocar um pouquinho o meu papel. Com essas ferramentas de carimbada, ajuda bastante. Mas vocês também podem fazer isso na mão. É um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trabalhoso, mas dá super certo de fazer. Eu prefiro assim. Desculpem a minha cabeça, mas eu precisava alinhar muito bem esse meu carimbo na carimbada já feita para que eu pudesse então fazer uma carimbada perfeita. É claro que esses carimbos, gente, eles são com linhas retas, então facilita pra caramba da gente fazer essas composições, tá? Mas eu acredito que em outros carimbos que vocês tenham aí na casa de vocês, no ateliê de vocês, também vocês consigam usar essa técnica. Reparem no material de vocês, porque é isso que vai fazer com que vocês consigam otimizar. Percebam que nessa versão eu diminuí um dos andares dessa casinha, ou seja, eu fiz uma versão dessa casinha menor do que aquela primeira. Lembrem-se que as duas primeiras carimbadas, elas são mais de referência para que vocês consigam ver como eram as carimbadas originais e como eu vou transformando esses carimbos. Bom, agora eu vou utilizar a mesma fitinha crepe, eu não fico me desfazendo das fitas crepe, não, tá? Eu uso ela até o final do vídeo. E agora eu pego o outro carimbinho e vou fazer a carimbada de todos os andares, menos do telhadinho. Troco o meu carimbo
E aí, com esse carimbo já muito limpo, eu também alinho ele perfeitamente, por isso que eu estou com o cabeção em frente à câmera. E aí, eu vou colocar então um outro carimbo em cima desse, porque eu quero mudar o telhadinho dele. Nessa mudança de telhadinho, eu ainda dou um outro efeito, ou seja, eu acabo criando um terceiro tipo de casinha, porque eu junto o telhadinho de um mais o corpinho da casinha do outro, e assim eu consigo fazer uma outra edificação aí de carimbo, tá? Eu modifiquei completamente. Eu poderia ter modificado ainda mais essa carimbada se eu tivesse tirado essa janelinha do meu telhadinho, tá? A gente consegue customizar bastante esse tipo de desenho. Basta com que a gente corte pedacinhos de fita, a gente vá trabalhando com essas fitas, impedindo que a tinta pegue no carimbo de maneira bem criativa, a gente consegue criar bastante. Para essa última casinha, eu vou diminuir ela bastantão. No desenho original, ela tem 3 andares, eu vou deixar ela só com um, a porta e as 2 janelinhas principais. Também eu conseguiria fazer crescer esse predinho, deixar ele com um andar a mais, com mais 2 andares. Ele é bem simétrico, então ele acaba ficando bem fácil da gente trabalhar dessa maneira. Mais uma vez, a dica que eu sempre dou é: limpem bem o carimbinho de vocês, porque aí vocês vão garantir que a carimbada seja perfeita. Nos meus primeiros testes, eu acabei não limpando tão bem e eu acabei perdendo algumas das minhas carimbadas, tá, gente? Então, essa dica é bem preciosa para que vocês não se frustrem. Limpem bem o carimbo de vocês. E por fim, eu vou fazer então esse ajuste na minha carimbada anterior, na minha carimbada prévia, tá? E uma coisa que vocês precisam se lembrar sempre é, depois que vocês carregam de tinta o carimbo, lembrem-se de tirar a fita. Eu quase me esqueci de tirar algumas vezes a fita e eu poderia arruinar todo o meu trabalho, tá? Fiquem bem atentos a essa questão da fitinha, de como vocês colocam ela ou não. Outra dica que eu queria dar é: a fita sempre maior que o carimbo, tá, gente? Para que ela prenda na placa acrílica, para que ela prenda na ferramenta de carimbo, porque desse jeito, às vezes, se ela fica só no carimbo, ela pode escorregar, tem menos área de aderência. Se ela prende no bloco acrílico, ela tem mais aderência, tá? Para essa pinturinha, então, eu vou pintar com lápis de cor, tá, gente? Eu não vou fazer nenhuma técnica elaborada. Não tô usando solvente, não tô usando esfuminho, tô usando somente um lápis de cor. Essa marca de lápis de cor que eu tô usando, da Staedtler, ela é uma marca alemã, mas que vende em várias papelarias aqui no Brasil. O lápis de cor que vocês tiverem aí vai ser ótimo para usar também, tá? O que é a minha dica para usar esses lápis de cor? Façam uma pintura mais leve no começo e depois vão acrescentando camadas de cor. A primeira mão aí que eu faço com esse lápis cinza, por exemplo, é bem levinha. Outra dica que eu tô dando é: eu estava pintando antes em cima da minha placa de corte, tá? Do meu material de corte. Só que acontece que tanto a impressão desses quadradinhos acaba dando um certo relevo e também assim, eu faço muito corte mesmo com estilete, a minha placa ela é toda meio machucada de tanto que eu uso ela. Por conta disso, quando a gente está pintando, pode ser que a nossa pintura fique com marcas. Então, se vocês puderem, se vocês estiverem aí, peguem uma prancheta e pintem em cima da prancheta. Primeiro que o papel vai ficar mais firme e vocês não vão ter que ficar botando muito a mão para pintar isso com a prancheta. E segundo que ela vai ser uma superfície bem lisa e aí não vai ficar nenhuma marca. Eu não vou mostrar todas as minhas pinturinhas porque elas basicamente seguem da mesma maneira. Primeiro uma demão bem clara de tinta com os detalhezinhos e depois eu carrego um pouquinho ou com uma cor que seja contrastante para dar sombra ou na mesma família, né, um pouco mais forte, ou o mesmo lápis de cor com um pouquinho mais de pressão da mão. Mas testem, vejam qual é a melhor pintura que vocês acham bom para vocês, tá? Não tem certo e errado, é somente algo que eu quis fazer, que eu quis experimentar aqui em casa e eu fui muito feliz, gostei bastante do resultado, tá?
Cada casinha e cada telhadinho eu pintei de uma cor diferente, porque aí eu sabia que eu ia dar um toque mais colorido, um toque mais divertido nesse trabalho. Mas, enfim, as casinhas elas podem ter mais ou menos o mesmo padrão, também não é nenhuma regra. O lápis branco eu uso para dar uma esfumada nas cores que eu utilizo. Também não é regra, eu acho que ele ajuda um pouquinho, tá? Aqui a parte do sombreamento que eu faço, ah, eu acho que fica menos chapado e dá um pouquinho mais de interesse visual, dá uma textura visual mais interessante fazer essas sombrinhas, tá? Também não é necessário, mas quanto mais detalhes a gente coloca nas nossas pinturas, melhor fica, um trabalho melhor acabado também fica. Uma das coisas que eu acabei não fazendo foi reforçar bastante essa carimbada para que ela ficasse com linhas bem escuras. Ficaria mais bonito se eu fizesse, mas também eu achei que não perdeu tanta qualidade assim, só ficou diferente. Como eu disse, cada casinha eu acabei fazendo com uma cor diferente e como vocês podem ver, em alguns detalhes eu coloco florzinhas. Essas florzinhas eu fiz com canetinha. Eu fiz pinguinhos, como se fossem os pontilhamentos. Não sei se vocês tiveram isso nas aulas de arte de vocês, mas eu gostava de brincar com pontilhamento e lembrei dessas pontinhas para fazer as florzinhas bem pequenininhas e assim dá um pouquinho mais de charme para o nosso cartão. Para fazer o céu, eu tô usando essa Distress Ink com a cor Faded Jeans. Ela é um azul bem mais escuro. No final das contas, até me arrependi de ter usado um azul tão escuro. Tô usando esse meu pincel de maquiagem da Macrylan. É o único que eu tenho, então eu lavo e eu uso com outra cor sem problema nenhum. Porque ele dá um distress, esse esfumaçado bem suave, bem de leve. Outros materiais também vão fazer a mesma coisa, mas como eu quero somente uma sombrinha, eu acho que esse é um bom pincel para fazer isso. E é por isso mesmo que eu utilizei a nossa máscara de aquarela, tá? Tudo que tá dentro da nuvenzinha não vai aparecer com esse azul mais escuro. Esse azul mais escuro só vai ficar no papel que não está protegido. E aí eu consigo fazer com que onde tem a nuvenzinha o papel fique mais claro e aí eu não tenho dificuldade de ver esse contraste do papel, tá? Para tirar essa máscara, é só a gente raspar o dedo, ela sai como se fosse uma borrachinha mesmo, e depois que ela seca, ela não tem mais, ela não fica tão mais fedida. E aí eu vou raspando o meu dedo e vou tirando esses rolinhos dessa borracha. E olha que legal que fica. Dependendo do tipo de papel, gente, essa borracha pode até rasgar. Eu sei que com o papel canson isso não acontece, então eu também não me preocupo muito. Mas se o papel for um pouco mais poroso, com uma fibra mais de algodão, percebam bem o material que vocês estão usando para que esse papel não acabe estragando na manipulação, tá? Eu sei que o papel canson não, então eu fiquei tranquila. Para melhorar o acabamento, ainda pego um pouquinho de caneta, essa daí é uma Distress Marker preta, para fazer toda a voltinha. O legal dessas casinhas é que elas são todas retas, é muito fácil de recortar e muito rápido. O que leva mais tempo mesmo é pintar todo esse material, todos esses desenhos no caso. Faço uma colagem simples. Em em algumas das casinhas, eu prefiro colocar o meu EVA. Eu, como falo já em alguns vídeos, eu não tenho gostado muito de usar a aquela fita banana, porque eu acho que ela acaba descolando muito facilmente, ela acaba melando o papel, deixando com manchas e deixa, logo depois de um tempo descolhe. Eu gostaria que a pessoa que ganhasse esse cartão ficasse com ele por muitos e muitos anos, porque eu fiz com o maior carinho para a pessoa.
Então por isso que eu tô usando o EVA. Também papelão roller ou papelão paraná. Ele não é tão grosso, mas ele pode deixar o seu trabalho um pouquinho mais pesado. Eu prefiro o EVA por deixar ele firme e leve, mas se vocês acharem pertinente usar o papelão, também dá super certo, tá? O volume fica bonito, é mais uma questão pelo peso mesmo. Mas usem aquilo que vocês tiverem aí na cidade de vocês, perto do ateliê de vocês. Até aquelas bandejinhas de carne ou fruta também dariam certo, porque elas têm o volume e também são bem leves. Antes de fazer a colagem final, eu testo para ver se fica realmente bom a junção de cores e tudo mais. Eu escolhi fazer essa casinha cinza agora nesse ponto e eu tento fazer com que elas fiquem com alguns espaços ou mais juntas, porque aí também fica uma composição mais equilibrada desse painel antes dele ser colado na base do cartão. Por último, eu também coloco com um pouquinho de volume, tá? Com o mesmo EVA branco. E colo a última casinha no lugar. Para que o cartão também ainda tenha um pouquinho mais de interesse, eu pego uma caneta da Wink of Stella, tá? Da marca Tunico, alguma coisa assim. Ela dá um brilhozinho bem suave, como se fosse um glitterzinho. Parece um Perfect Pearls mais aguadinho, lembra um pouquinho mica, de saboaria artesanal, mas ela é bem suave. E aí eu passo nas janelinhas para imitar o vidro e também nas nuvens. Depois que eu faço a pintura com a Wink of Stella, com essa caneta, com esse brilho, eu ainda venho com o Glossy Accents, que é aquela cola relevo. Existem marcas nacionais, usem aquelas que vocês tiverem por aí, porque aí também, além do brilhozinho, ela vai ficar com esse efeito de vidro, né? Esse efeito de relevo transparente. Fica bem legal. Vocês podem colocar em todas as janelas, eu preferi colocar somente em algumas, não em todas. Assim também não ficava muito carregado. O sentimento, como não cabia muito bem na parte do painel, eu decidi carimbar dentro esse outro kit de carimbos da Tami com os dizeres Eu Te Admiro Muito. E nós podemos entregar esse cartãozinho para qualquer ocasião, uma parabenização por alguma conquista pessoal, enfim, ele é bem versátil. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como fazer com que um kit de carimbo com 2 carimbinhos virassem pelo menos mais 3, ou seja, a gente tem muito mais opção e possibilidade de criar com uma cartelinha de carimbo tão legal assim. Gostaria de ver as suas criações também. Se vocês fizerem algo parecido, marquem a gente vai adorar ver. Pessoal, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!